Olá, alunos do nosso college da Igreja Batista Capital. Eu sou o pastor Jairo e estaremos aqui mais uma vez na nossa disciplina Fundamentos da Fé. Hoje nós vamos conversar sobre Deus, o Espírito Santo. Então vamos discutir um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, a divindade, como ele se comunica com a gente, quais são as suas funções. Começando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós já tivemos a aula sobre Trindade, falamos sobre Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas vimos que o Espírito Santo é Deus e é a terceira pessoa da Trindade divina. Considerando que a Bíblia expõe sobre essa pessoa e sua natureza, é possível certificar que o Espírito Santo não é apenas uma influência, uma força ativa ou uma emanação de Deus, como alguns creem ou ensinam de maneira errada. Alguns falsos mestres, desde a época dos tempos apostólicos, negaram a personalidade do Espírito, julgando que era apenas uma força ou uma influência exercida por Deus. Entendiam até que era algo que vinha de Deus, mas não entendiam como uma pessoa, como nós cremos. E essa tendência, ela pode ser derivada em parte da própria palavra espírito, que vem do latim spiritus, e significa o quê? Sopro, alento. O termo vem do grego pneuma e do hebraico ruá, e ambos têm o mesmo significado, como sopro, vento, assim como o espírito. Se pensarmos em o Espírito Santo apenas como um sopro, alguma força que vem de Deus, então ele pode ser concebido como algo impessoal, né? Não é uma manifestação, não é de verdade, não tem uma identidade. E não tem uma identidade definida no ser de Deus, como a Trindade, como nós cremos na Trindade. Então talvez muitos dos seguidores de Jesus, muitos dos cristãos, por não conseguir compreender tão claramente a personalidade e a função do Espírito Santo, as pessoas acabam por negligenciar e até mesmo por esquecê-lo. Tem um livro muito bom do Francis Chan a respeito do Espírito Santo, chamado Deus Esquecido. E ele diz o seguinte: no entanto, quando os cristãos passam a viver no poder do Espírito, a evidência na vida da igreja é algo sobrenatural. Ela não consegue deixar de ser diferente e o mundo não consegue deixar de notar essa diferença. Ou seja, nós mudamos e a igreja muda quando a gente começa a se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa. As Escrituras comprovam que o Espírito Santo é Deus, o Deus verdadeiro, co-igual e co-eterno com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, o fato do Espírito Santo executar a vontade do Pai, a gente vê muito isso na palavra, ou quando ele glorifica o Filho sem falar de si, não é uma indicação de inferioridade dentro da Trindade, demonstra apenas que é uma forma como a Trindade comunica, conversa entre si. A subordinação, ela vai denotar para a gente inferioridade, mas isso não existe na Trindade de Deus. Então, para a gente é um mistério incompreensível falar sobre Trindade. É algo que nós cremos, mas é difícil a gente materializar no mundo que nós vivemos. Então, não existe na Trindade três indivíduos diferentes, mas três identidades pessoais de um Deus único. Ao contrário do que muitos também pensam, a ação do Espírito Santo não se iniciou em Pentecostes, lá em Atos 2, como se fosse a criação do Espírito de Deus. Não, mas o Espírito, ele sempre existiu, tanto quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. A gente vê isso, inclusive em Gênesis, na criação, quando o Espírito transforma o caos em cosmos, transforma a morte em vida, transforma o coração de pedra em um coração de carne, a terra ressequida e torna-se uma terra fértil na esperança para jorrar leite e mel. As relações entre as pessoas também ganham uma nova cor. Então, na sua ação, quando o Espírito Santo está em ação, em movimento, o Espírito muitas vezes é denominado como Espírito de Deus, porque ele procede da fonte, que é o Pai. Ou também, quando ele está em movimento, alguns o denominam como Espírito de Cristo. Então, em um âmbito trinitário, ele imprime personalidade porque ele liga as pessoas do Pai e do Filho. Por isso que o Espírito Santo é entendido na teologia cristã como uma pessoa divina. Não como uma força ativa, como uma energia, mas como uma pessoa, como Cristo e como Deus Pai. O Espírito
descrito na Bíblia, ele possui atributos que só seriam aplicáveis se ele fosse realmente uma pessoa. Então vamos ver aqui algumas das coisas que a Bíblia fala a respeito do Espírito, que a gente percebe que há uma pessoalidade nos atributos como ele age conosco. Então a gente vê aqui que em João 16:8, ele reprova o mundo. João 14, ele ensina. Gálatas 4, ele clama aos nossos corações. Está vendo que há sempre um sentido de pessoalidade? Ele intercede por nós, Romanos 8. Gálatas 5, ele direciona. João 3, ele regenera. Em João 14, ele é chamado de um outro consolador, o que indica que ele é uma pessoa como Cristo. Cristo é o primeiro que consola, e Cristo fala assim, virá um outro que os consolará. Ele pode ser entristecido como uma pessoa, Efésios 4:30. Ele pode ser resistido, 1 Tessalonicenses. Ele pode ser até mesmo blasfemado, Mateus 12. Nós podemos mentir para o Espírito Santo, Atos 5, e até mesmo desrespeitá-lo, Hebreus 10:29. Por isso que ele é Deus, tanto quanto o Deus Pai e o Deus Filho. Ele realiza as obras que Deus realiza. Ele é apresentado como objeto de fé, nos é apresentado como objeto de fé, da mesma forma como o Filho e como o Pai. Então nós devemos adorar da mesma forma como nós adoramos e reconhecemos Jesus e Deus. Ele é apresentado junto do Pai e do Filho com o nome do qual nós somos batizados, mas o Espírito Santo não é uma força, mas o próprio Deus, uma pessoa divina que age em favor da igreja. Então, o primeiro ponto da nossa aula sobre o Espírito Santo é sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Agora falaremos um pouco sobre a divindade, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Então, a divindade do Espírito Santo não é determinada com tanta facilidade quanto a gente estuda nas Escrituras a respeito do Pai e do Filho. Existe, porém, algumas bases nas Escrituras que nós podemos concluir que o Espírito Santo é Deus, nos mesmos parâmetros e no mesmo nível do Pai e do Filho. A doutrina da divindade de Cristo, ela é desenvolvida no Novo Testamento. Quando a gente vê o ministério de Jesus, apesar de que existia vislumbres no Antigo Testamento na figura do Messias, sempre apontando que viria um Messias, viria o ungido, separado, sempre apontando para Cristo. E da mesma forma acontece com o Espírito Santo. No Espírito Santo a gente vê alguns vislumbres do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que a figura dele fica mais forte. E nós entendemos isso porque no Antigo Testamento enfatizava muito mais na unidade e na exclusividade da adoração a Deus, em frente à adoração a religiões politeístas dos gentios. Então outros povos tinham diversos deuses, e no Antigo Testamento Deus vai se revelando de maneira progressiva, e aquilo era importante para eles entenderem que havia um só Deus. Então toda manifestação de Deus, até mesmo pelo Espírito, eles entendiam que ali era Deus. Então, porém, o Espírito Santo sempre vai aparecendo no Antigo Testamento, no povo de Israel, administrando a providência de Deus sobre o povo. O Espírito Santo, ele é apresentado na Bíblia como possuidor de atributos divinos e assumindo, exercendo prerrogativas divinas, tanto quanto Deus. E isso fica claro para os pais da igreja desde o século IV. Antes disso, não tinha muito essa discussão. Então, as pessoas não debatiam a respeito disso. Então, por conta dessa ausência nessa discussão, a doutrina sobre a divindade, sobre o fato do Espírito Santo ser Deus, ela é fechada ali no século IV. Então, no estudo da teologia bíblica, para determinar a divindade do Espírito Santo, primeiramente, é importante notar as várias referências do Espírito que são intercambiáveis com referências a Deus. Ou seja, às vezes a Bíblia está falando a respeito de Deus e está falando a respeito do Espírito, mas os dois com o mesmo poder, exercendo as mesmas funções. Então, no Antigo Testamento, tudo que se diz sobre Javé e Yavé, se diz sobre o Espírito de Yavé. Portanto, quando há essa repetição de Espírito de Javé, aqui a gente entende que não é um mero pleonasmo, mas como mostrando que o segundo tem que ser necessariamente divino, como o primeiro.
as expressões disse Yahvé ou disse o Espírito são constantemente intercambiáveis sobre os atos do Espírito a afirmarem ser os mesmos atos de Deus. Entende? Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a linguagem de Yahvé é citada como a linguagem do Espírito Santo. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns casos de textos que são parecidos, paralelos, e ora falam como se fosse Deus e ora falam como se fosse o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, por exemplo, Isaías 6:9, está escrito: Ele, Deus, disse, vá e diga a este povo. Mas essa mesma passagem, ela é citada por Paulo lá em Atos 28, 25, só que agora ele usa o Espírito Santo. E ele diz o seguinte: bem, que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías, vá e diga a este povo. Percebe? Então, em momentos diferentes da Bíblia, a gente vê dizendo sobre isso, que o Espírito Santo é Deus. Outro exemplo pode ser visto em Jeremias 31, onde ele afirma: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Esse texto ele é citado pelo autor de Hebreus, no capítulo 10, dizendo que o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito, que eu farei uma aliança com eles naqueles dias, e etc. e tal. Então, outro exemplo de que em momentos diferentes, o mesmo texto, uma hora é citado como se fosse Deus falando e outra hora como o Espírito Santo. No Novo Testamento também procede da mesma forma essa apresentação. Os crentes são ditos como o templo de Deus, porque o Espírito habita neles. Efésios 2:22, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Paulo descreve a habitação de Cristo expressando como a habitação do Espírito de Cristo, o qual é expressa como a habitação do Espírito de Deus. Olha só Romanos 8:9, mesma coisa, citando o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, assim, constantemente a gente vê na palavra, a linguagem de Deus é citada como a linguagem do Espírito Santo, nos mostrando que a divindade do Espírito Santo. Os profetas e os apóstolos, eles também eram descritos como mensageiros de Deus, ou seja, porque eles eram instrumentos de Deus e instrumentos do Espírito Santo. Portanto, o Espírito é necessariamente Deus. Além disso, Jesus e os apóstolos constantemente referem-se ao Espírito Santo como possuidor de atributos divinos. Então, da mesma forma como Deus tem os seus atributos, Jesus tem os seus atributos, vocês viram isso na aula a respeito de Deus. Então, por exemplo, um dos atributos que Deus tem e que aqui na palavra a gente vê que o Espírito Santo também tem, que só Deus poderia ter, a onisciência, né? Conhecer, saber sobre tudo, o pleno entendimento sobre todas as coisas. Então Paulo descreve em 1 Coríntios 2, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Jesus, inclusive, afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, lá em Mateus 12:31. Isso não seria possível a não ser que o Espírito Santo fosse Deus, porque a gente peca contra nós mesmos, não é verdade? A gente peca contra o nosso próximo. E Deus nos perdoa por isso, mas Jesus está dizendo assim que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada. Então Jesus ainda promete também que os seus seguidores seriam guiados a toda a verdade por meio do Espírito. Outro atributo de Deus, que também é um atributo do Espírito Santo, é o poder divino do Espírito Santo, que recebe destaque no Novo Testamento. Em Lucas 1:35, faz uma referência da concepção virginal, as expressões do Espírito Santo e o poder do Altíssimo. E no texto a gente vê isso como uma construção paralela, dizendo que o Espírito Santo é o poder do Altíssimo.
Jesus atribuiu ao Espírito Santo o poder de mudar o coração e a personalidade humana, efetuando a convicção do pecado e a regeneração, lá em João 3 e João 16. Paulo reconheceu que os grandes feitos do seu ministério foram realizados por meio do poder do Espírito Santo. Mais uma vez aqui enfatizando um atributo que pertence a Deus. Então as Escrituras apresentam o Espírito Santo como digno de adoração, não apenas quando nós falamos ali na estrutura do batismo ou na bênção apostólica, que a gente sempre cita a Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas como as Escrituras nos mostram a exigência de que a gente adore o Espírito Santo, espere por ele e dependa dele, de uma forma integral, reverenciando e obedecendo como mestre santificador divino. Então, sobre a divindade do Espírito era isso. Quero conversar contigo um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo, né? O que ele faz por nós, quais são as funções, como ele se comunica com a criação. Então, no Antigo Testamento, como eu falei, o Espírito foi se revelando de uma forma progressiva até em Pentecostes a gente ter a compreensão exata de quem era o Espírito. Mas no Antigo Testamento a gente vê a participação do Espírito Santo em diversos momentos importantes. O primeiro deles está lá em Gênesis 1:2, que mostra o Espírito Santo na criação. Então diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mostrando que o Espírito existia antes da criação, ele não foi criado, ele já estava ali, participando da criação, tanto quanto o Pai quanto o Filho. Então Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a palavra Deus utilizada aqui nesse versículo é Elohim, ou seja, Deus no plural. Aqui são deuses, a Trindade estava junta. O próprio Deus refere-se a si mesmo no plural quando cria o homem à sua semelhança em Gênesis 1:26 também. Então, tanto aqui na criação do mundo, de todas as coisas, e na criação do homem, Deus sempre fala sobre si no plural, dizendo que ali existia também a participação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito capacitava os homens de Deus para trabalhos específicos. Então, em diversos momentos nas Escrituras do Antigo Testamento, a gente vê a presença do Espírito Santo de maneira pontual. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando José foi capacitado com habilidades de liderança, sabedoria, para revelar sonhos, lá em Número, Deuteronômio. A gente vê quando Bezalel foi capacitado pelo Espírito para construir o tabernáculo de Deus. A gente vê a presença do Espírito Santo em Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão. Esses homens que foram capacitados pelo Espírito na época dos juízes para libertar o povo dos povos que dominavam Israel. Então o Espírito vinha, lembra sobre Sansão, e ele podia fazer os feitos que ele fez, sobre Gideão. O Espírito também vem sobre Saul, quando Samuel unge ele para ser o primeiro rei da nação de Deus. É por meio do Espírito que Saul foi capacitado para vencer a sua batalha. E esse mesmo Espírito se retira dele quando Saul desobedece a Deus. E o Espírito se aposta em Davi, quando ele foi ungido rei. Os profetas falavam pelo poder do Espírito. Isso a gente vê em Ezequiel 2, Malaquias 3, Zacarias 7. O próprio profeta Isaías predisse que o Espírito ungiria o Messias, lá em Isaías 11, 61, e a gente vê isso em Lucas 4 se concretizar. Então significa que o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento estava relacionado principalmente à preparação de um trabalho específico do reino de Deus. O Espírito Santo não tinha aqui nesse momento uma função salvífica, mas ministerial. Os homens não recebiam o Espírito Santo porque eles foram salvos, como é o nosso caso hoje, mas eles recebiam para fazer coisas para Deus, da forma que o Espírito os deixavam quando eles não eram mais aprovados por um ministério designado. Entende? Então, quando Deus precisava de alguma coisa, o Espírito vinha e capacitava aqueles homens e mulheres para que a vontade de Deus acontecesse.
Então, inclusive o próprio Davi, quando era rei e faz besteira, ele ora para que o Espírito Santo não fosse retirado dele, porque ele sabia que tinha acontecido com Saul. Saul perdeu a graça de Deus ali, a unção, e já não era mais digno da presença do Espírito. Então, o próprio Davi ora isso. Então, quando o Espírito Santo deixava certos homens, o que significava? Deus estava deixando a aprovação e a sua capacitação naquelas pessoas ou no povo diante de certas atividades. Quando o Espírito tomava conta de alguém, geralmente era para fazer algo para Deus. Então, dentro das funções da obra do Espírito Santo, no Antigo Testamento tem isso. No Antigo Testamento nós também vemos alguns símbolos do Espírito Santo. São coisas ali que representam o Espírito. Então, dentre os símbolos nós vemos a água, que era a representação do Espírito, usada na purificação dos sacerdotes, Êxodo 29, na purificação interior, que se relaciona com a regeneração que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas. Em Ezequiel 36 a gente vê isso. Então o primeiro símbolo é a água, o segundo símbolo é o fogo. Da mesma forma, demonstrava a presença de Deus, ali quando a gente vê com Moisés, com a sarça ardente, ou então quando a coluna de fogo guiava os israelitas no deserto à noite. Lá em Êxodo 3:3 a gente vê isso. A presença do fogo ali simbolizava o Espírito Santo. Era, ao mesmo tempo, um sinal de uma aprovação divina, segundo a Crônica 7, de purificação, Malaquias 3, mas ao mesmo tempo o fogo do Espírito simbolizava o juízo de Deus, lá em Levíticos 10:2. Então cuidado, você que fica pedindo para poder sentir o fogo do Espírito, porque o fogo também significa juízo. O terceiro elemento é o azeite, o óleo na Bíblia. Simbolizava o Espírito de Deus, porque ele era usado para iluminação, para consagração dos sacerdotes e para purificação dos leprosos, entre outras funções que o Espírito realiza nas nossas vidas. O pastor e teólogo Franklin Ferreira, ele afirma o seguinte, que na antiga aliança, a obra do Espírito foi mais limitada, porque a sua pessoa não estava plenamente revelada. No Novo Testamento, o Espírito será revelado como o Consolador, que levará a cabo a obra inédita de chamar um povo para Deus em meio a todas as nações, tribos e povos. Entende? É bem o que a gente tinha conversado, de que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de forma pontual. Vamos agora para o Novo Testamento. Então, como é que o Espírito Santo se revela e se manifesta no Novo Testamento? Durante o ministério de Jesus, a obra do Espírito Santo foi intensa. Então a gente vê isso quando o próprio Espírito foi quem gerou Jesus. O Espírito capacitou Jesus durante todo o seu ministério, Lucas 1:35. O Espírito vem sobre o batismo de Jesus, em Mateus 3. Jesus estava na plenitude do Espírito, Lucas 4. Foi o Espírito que levou ao deserto para ser tentado, em Mateus 4. E ao mesmo tempo, era pelo poder do Espírito que ele voltou para Galileia, em Lucas 4. Era também pelo Espírito Santo que ele expulsava demônios. Jesus disse que precisava ir ao Pai para que o outro Consolador, o Espírito, viesse sobre os discípulos, o que viria a acontecer em Pentecostes. O Espírito foi atuante durante todo o ministério de Jesus e esse mesmo Espírito desce sobre a igreja em Atos 2, de acordo com a própria promessa de Cristo. Em Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito é derramado como cumprimento de uma profecia feita lá pelo profeta Joel, em Joel 2, 28 e 29, para o florescimento dos dons da igreja, o fruto e a vida do Espírito Santo sobre nós. Então o Espírito Santo passa a habitar de forma permanente dentro de cada crente. Agora, o Espírito Santo tabernácula no crente, ou seja, faz morada em nós. Nós somos agora o seu tabernáculo, nós somos agora o seu templo. Assim, o Espírito amplifica os benefícios da salvação dos eleitos. Ele justifica, ele santifica, edifica e cumpre o plano de Deus na história. É ele quem foi dado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, 11. É ele quem converte e quem salva o homem.
Então nós devemos evangelizar, nós devemos falar a respeito de Jesus, mas quem vai consumar a salvação e a conversão é o Espírito Santo. Quando Pedro confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, Jesus admite que isso foi dado a ele pelo Pai. Foi o Pai que revelou a identidade do Cristo a um dos seus filhos. Então, hoje o Pai faz a mesma coisa por intermédio do Espírito Santo, um instrumento de convencer os homens de quem Jesus é. Da mesma forma como foi feito ali com Pedro. A gente só consegue compreender quem Jesus é e quem Deus é por meio do Espírito Santo, trazendo o convencimento e a regeneração dos nossos corações, trazendo para a salvação. Então, na vida do crente, é o Espírito que traz essa regeneração, a nova vida, a nova criatura. Assim também como no Antigo Testamento, era ele que capacitava os homens de Deus a fazerem as obras, só que dessa vez ele habita em nós e nos capacita a fazer aquilo que a gente precisa para Deus. É ele quem nos permite aclamar Abba Pai, em Romanos 8,15. Por meio dele, nós não vivemos mais segundo a carne, nós conseguimos não viver mais segundo a carne por causa do Espírito Santo, não por causa do nosso mérito, porque ele habita em nós e testifica que estamos vivendo verdadeiramente em Cristo. Uma coisa importante para falar sobre o Espírito Santo é falar sobre o fruto do Espírito Santo. No Espírito, o crente frutifica e o seu fruto é o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, fidelidade, a amabilidade e o domínio próprio. A gente vê isso lá em Gálatas 5, 22, 23. E perceba que não são frutos do Espírito, mas é o fruto, no singular, um fruto só. Não são coisas que você escolhe, agora eu quero amor, agora eu quero paz, agora eu preciso de paciência. Mas é um pacote que a gente recebe quando o Espírito Santo habita no nosso coração, em nossas vidas. Então, por que a gente recebe isso? Isso é uma resposta às obras da nossa carne, né, que luta, está militando sempre contra o nosso espírito. Quais são as obras da carne? Lá em Gálatas 5, 19 e 20 vai dizer a mesma coisa. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, ciúmes, ira e etc. Então, contra essas coisas, a gente usa o fruto do Espírito para poder vencer todas elas. O teólogo Wayne Grudem, ele diz o seguinte na sua sistemática: outros elementos da atmosfera do Espírito Santo que ele transmite para as nossas vidas são verdade, sabedoria, o conforto, a liberdade, a justiça, a esperança, a consciência de filiação ou adoção de Deus e até mesmo a glória de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo também traz sobre nós unidade como corpo de Cristo, o poder. Todos esses elementos da atividade do Espírito Santo indicam os vários aspectos de uma atmosfera que ele dá às pessoas a consciência da sua presença e, desse modo, o seu caráter. Então, eu queria falar um pouquinho também sobre o Espírito Santo em Atos. O livro de Atos dos Apóstolos poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque quem, na verdade, é o protagonista de Atos não são os apóstolos, não é Pedro, João, nem Paulo. O grande protagonista é o Espírito Santo. Tem cerca de 56 referências em todo o livro de Atos. O Espírito Santo é a pessoa principal a direcionar a igreja no primeiro século. Então, conforme profetizado lá em Joel, como eu disse, e prometido por Jesus em Atos 1:8, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre todos quanto estavam reunidos, num total de cerca de 120 pessoas. A partir disso, os discípulos testemunham poderosamente sobre Jesus, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Precisamos também falar sobre os dons do Espírito Santo. Paulo relata que o Espírito confere dons à igreja para a edificação mútua. O que é edificação? Edificação vem de edifício, construção. Então, os dons têm como propósito o crescimento, né, a saúde da igreja e o avanço da igreja e do reino. Só que Paulo ele cita pelo menos 3 listas, são 3 listas feitas por Paulo nas suas cartas, uma em Romanos 12, uma em 1 Coríntios 12 e uma em Efésios 4.
E é interessante que essas listas não são iguais, não são idênticas nos dons ali apresentados. Então, os teólogos entendem que, eles supõem que não são uma lista exaustiva, existem somente esses dons, mas ali são exemplos de forma de como o Espírito Santo pode abençoar a igreja para que ela possa viver a vontade de Deus. O que é o dom? O dom é um talento sobrenatural dado pelo Espírito Santo, com o propósito de edificar a igreja. Então, por meio dos dons, o Espírito vai revelar a vontade de Deus para os seus, trazendo unidade de pensamento e conduta para a igreja. Interessante que é o Espírito que dá e Ele que escolhe como dá. Ele dá de acordo com o que a igreja precisa. Se Ele entende que determinada igreja precisa de mais fé, Ele vai dar o dom da fé. Se ele entende que aquela igreja, na circunstância onde ela está, precisa de mais misericórdia, Ele vai derramar mais dom de misericórdia. E assim por diante. O dom, ele é sempre para servir a igreja. Nunca é para edificação própria. Nunca é para o meu autoengrandecimento, entende? Então não é para minha autopromoção, para mostrar assim, poxa, eu tenho dons melhores, dons que chamam mais atenção, mais atrativos e tudo, e aí eu sou mais santo, sou melhor, sabe? Então não tem esse propósito. O dom é sempre usado para o próximo, para você servir, para você abençoar a igreja. E como eu disse, é o Espírito que distribui na sua soberania. E a cada um de nós, qual que é o nosso papel diante? Eu não posso escolher os dons que o Espírito dá, é Ele que decide, de acordo com a necessidade. Mas, de acordo com aquilo que eu recebo, a minha responsabilidade é buscar desenvolver, exercer e entender também quais são os meus dons. Então, às vezes você está assistindo a aula e não sabe, cara, eu ainda não sei quais são os meus dons. Então, tem várias formas de descobrir. Alguns, desde cedo, quando conhecem Jesus, já compreendem qual é o chamado e quais são aqueles talentos que você sobressai para o reino. Mas às vezes não é o seu caso que está assistindo. Então, existem alguns testes que ajudam você, como se fosse aqueles testes para você descobrir sua profissão, né, e tudo. Tem também de dons a respeito de características, e você vai vendo assim o que bate mais. Ajuda a ter uma noção, pelo menos você elimina algumas coisas que fala assim, cara, realmente isso aqui não é minha praia, isso aqui não é o meu dom, eu não tenho dom para isso. Mas eu sempre entendi, e a forma como eu ensino é que a melhor forma de você descobrir o seu dom é servindo. Começa a servir qualquer coisa. E começa a participar da igreja, começa a se envolver, começa a olhar alguma coisa que chama a sua atenção, que atrai o seu coração, que pode ser que ali seja o seu dom. E comece a fazer. E pode ser que você, vou começar a servir em tal área. E aí você percebe se, poxa, aqui não é tanto minha praia. Vai para uma outra. É em movimento que a gente começa a perceber e entender qual é a vontade de Deus e quais são os nossos dons. Então, se você não sabe ainda qual que é o seu dom, comece a se movimentar. Não fique esperando no sofá, deixa esperando cair aqui no meu colo o meu dom, que aí eu começo a servir. Né? Não, faça alguma coisa. Comece a fazer qualquer coisa. E é fazendo que a gente consegue entender a vontade de Deus dentro dos nossos dons. Interessante também ver aqui que a palavra nos diz em 1 Coríntios 12 e 29 que não existe um crente que tenha todos os dons. Ninguém eu tenho todos os dons. Deus me capacitou com todo tipo, né, de habilidades, talentos sobrenaturais. Então, assim, não existe ninguém que contém todos os dons. E, ao mesmo tempo, não existe um crente que não possua nenhum. 1 Coríntios 12, 6 e 7. Então, assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. O Espírito passou por todo mundo e faltou, sabe, perdi o dia que foi distribuído. Não existe. Você, com certeza, tem dons. Então, só precisa se movimentar e você vai ficar mais claro para você. O Espírito vai mostrar qual é o seu dom. Sobre salvação, o Espírito Santo e salvação. O Espírito Santo tem um papel fundamental no processo de salvação, porque é ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, né? Conforme a gente conversou antes, em João 16:8 diz isso. O texto de 1 Pedro 1:2 mostra o planejamento da salvação, a eleição em amor ao Pai, a execução da salvação do sangue de Jesus e a santificação do Espírito Santo. Ou seja, tem um teólogo brasileiro, Heber Campos, ele diz o seguinte, que nenhum aspecto da salvação do pecador deve ser atribuído exclusivamente a uma pessoa da Trindade, como se as outras não tivessem nada a ver com ela. O que quer dizer isso?
que é difícil da gente separar da salvação. Aqui é só Deus, aqui é só Jesus ou só o Espírito. Os três trabalham para a salvação. Então o texto de Efésios 1:14 nos mostra essa mesma ideia. O Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos escolhendo, versículo 4:5, fala do amado de Deus, Jesus, no qual nós temos redenção pelo seu sangue, versículos 6 e 7, e fala da obra do Espírito Santo, que assegura a nossa redenção, sendo o selo e a garantia da nossa salvação, versículos 13 e 14. Assim, o processo de salvação é uma obra da Trindade e, por consequência, envolve o Espírito Santo. Então, sobre o selo do Espírito Santo, que a gente acabou de falar, o que significa o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo, ele é usado 3 vezes no Novo Testamento e ele evidencia uma autenticação que somos propriedade de Deus. Efésios 1:13 e 14. Como todo selo, o Santo Espírito demonstra a inviolabilidade de um propósito futuro, ou seja, a eternidade de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados e aquilo nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então há em nós uma marca que nos garante a eternidade com o Senhor. Então o Espírito Santo em nós é o penhor da nossa salvação, ou seja, Ele que é a nossa garantia. Cristo fez o serviço e nós fomos selados com o Espírito Santo. É Ele que nos dá a certeza que nós pertencemos a Deus, que somos reconciliados pelo sacrifício de Jesus na cruz e uma vez justificados, não há mais condenação na morte sobre nós. Romanos 8:1. É o Espírito que nos dá confiança para ter livre acesso ao Pai. Então nós sabemos disso por conta do sacrifício de Jesus, mas hoje em nós habita o Espírito que nos dá essa confiança de entrar toda vez na presença do Senhor e poder falar com Ele, conversar com Ele e chamá-lo de Pai. Então esse é o processo do selo. Santificação é uma função importante do Espírito. Jesus, pela obra na cruz, por meio do sangue dele, nos tornou santos. Então Ele trocou a justiça dele pelo nosso pecado, pela nossa injustiça. Então Ele levou os nossos pecados para a cruz e quando Deus hoje nos olha, Ele não vê mais a nossa justiça, mas Ele vê a justiça de Cristo. E por isso que a gente tem acesso ao Senhor. Por isso que a gente hoje é santo, não pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Então nós somos considerados santos por conta do sacrifício de Cristo, mas santificação é um processo. Santidade é algo pontual. Santificação é um processo que tem seus altos e baixos, mas quem produz isso em você é o Espírito Santo. E em Efésios 1 vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus da tumba é o poder que habita em você para que você possa viver a santificação. Então precisa de um poder comparado a ressuscitar Jesus para que você possa vencer os pecados, para que você possa viver uma vida de santidade. E o Espírito Santo, ele é primordial nesse processo todo. É Ele que nos capacita. Lá em 2 Coríntios 5:17, a obra do Espírito Santo é fundamental para a vida do cristão, porque Ele nos regenera e nos transforma em novas criaturas para Deus, por meio do novo nascimento. É Ele que vai gerar em nós uma mudança de mentalidade. Então, às vezes, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente aceita Jesus como Salvador, muito do velho homem habita em nós ainda. As nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos maus hábitos. E essa metanoia do grego, que é uma mudança de mentalidade, ela é feita por meio do Espírito Santo. Então você começa a perceber que, poxa, eu era muito diferente há uns 5, 10 anos atrás, antes de conhecer Jesus Cristo. Por que hoje eu mudei? Sabe? É por conta do Espírito Santo, porque à medida que você vai convivendo com Ele, você vai se parecendo mais com Jesus. Então o seu gosto, a sua opinião, os seus desejos, sabe, a forma como você enxerga o mundo vai mudando por conta do Espírito Santo. Então isso tudo é processo de santificação. Concluindo a nossa aula sobre o Espírito Santo, diante do que não é nos apresentado pela Bíblia, percebemos que claramente o Espírito Santo não é uma vaga influência benéfica ou algum tipo de força ou vontade de Deus. O Espírito é um ser vivo, dotado de personalidade própria e com um propósito definido. Ele é uma das pessoas da Trindade que tem como objetivo revelar a verdade de Deus aos homens. 1 Coríntios 10, 14.
A sua função é testificar sobre Jesus e convencer o mundo sobre a realidade de pecado, da justiça e do juízo. Após isso, o Espírito produz em nós uma obra santificadora por meio do seu fruto. Ele nos faz lembrar dos ensinos de Jesus e testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. A gente só se sente filho de Deus por conta do Espírito Santo. Então, e o nosso próprio valor, quando você pensa menos a respeito de você, quem te faz lembrar o valor que Deus tem sobre você é o Espírito Santo, criando em nossos corações um clamor que nós dizemos Abba Pai, uma relação de intimidade com Deus. O Espírito nos guia a toda a verdade e nos capacita a agir com a expansão do Evangelho do Reino. Então a gente sente dentro de nós essa necessidade de compartilhar, de avançar, de investir, de construir, edificar o reino do Senhor Jesus. Ele é quem nos convida a beber da água da vida e dessa forma agir para que a gente possa curar, confortar, levar justiça, promover paz e alegria. E Ele ora por nós quando a gente não sabe o que orar, Ele que intercede por nós quando a gente esquece de pedir, e é por meio do amor dEle que nós somos selados e dessa forma temos a garantia da eternidade com o nosso Deus. Espero que você tenha gostado dessa aula e que Deus abençoe sua vida.